As eleições deste ano certamente passarão para as histórias das conquistas femininas deste país. Nas assembleias, na Câmara e no Senado Federal, o número de mulheres eleitas nunca foi tão grande. E pela primeira vez, o Brasil terá uma governadora. Neste novo cenário, uma das eleições mais surpreendentes foi que levou a acriana Marina Silva, centro do Roda Viva, que começa agora, ao Senado Federal. Candidata pelo Partido dos Trabalhadores por um estado onde a política muitas vezes é feita pela violência e assassinatos, a senadora eleita Marina Silva tem uma história mais parecida com os eleitores comuns do que dos políticos tradicionais. A nova senadora cresceu em uma família de 10 filhos e até os 16 anos ajudou os pais no trabalho nos seringais. Aprendeu a ler e escrever e já adolescente conseguiu formar-se em História. Sempre no PT, Marina Silva foi vereadora em Rio Branco, capital do Acre, e deputada estadual. Desde outubro, a sua vida tornou-se um turbilhão. Há um mês, ela não vê 2 dos seus 4 filhos, nem o marido. E grande parte do tempo é gasto nos voos para o Rio, São Paulo e Brasília. Marina Silva acredita, no entanto, que esse sacrifício vai valer a pena e explica com suas próprias palavras. Até hoje, estiveram no Senado excelências e acadêmicos. Nós, ao contrário, seremos a realidade, a prática. Nós convidamos para entrevistar a senadora eleita Marina Silva, hoje centro do Roda Viva, Ronaldo Brasiliense, que é jornalista do Jornal do Brasil, o Aurélio Miquiles, diretor cinematográfico, Thaís Oyama, editora da revista Marie Claire, Rodolfo Gamberini, jornalista da Rádio Jovem Pan, Paulo Panayotis, repórter da Rede Cultura, Joaquim de Carvalho, repórter da revista Veja, Marco Uchoa, repórter do jornal O Estado de São Paulo, Jefferson Coronel, que é o diretor de telejornalismo da TV Cultura de Manaus. O Roda Viva é transmitido simultaneamente por outras 26 emissoras de televisão que cobrem todo o Brasil. Você pode participar desse programa através do telefone 252-6525. Vou repetir, 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Ana anotam as suas perguntas. Se você preferir o nosso fax aqui no estúdio, é o 874-3454. 874-3454. Senadora, boa noite. Boa noite. Senadora, antes mesmo da gente começar o programa, a senhora estava dizendo que vai pegar um avião de volta lá para o Acre às 2h30 da manhã, que a senhora tem um compromisso importante amanhã. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente qual é o compromisso importante que a senhora vai ter amanhã no Acre e o que é que isso tem a ver com o governador do seu estado. Bem, eu vou fazer, na verdade, uma verdadeira maratona, né? Saindo daqui eu já vou direto para o aeroporto e 2h30 estou indo para Manaus, porque eu tenho que estar em Rio Branco às 10 horas para poder votar o relatório da comissão que está analisando o pedido de impeachment do governador Edmundo Pinto, né? Parece assim meio estranho, porque nós estamos, né, na sucessão, no final ele já vai entregar o cargo para o governador que foi eleito, que inclusive é do partido dele também, mas essa questão do impeachment já vem rolando há mais de um ano e nesse momento o Estado está passando por uma crise muito grande, o funcionalismo está com seus salários atrasados, talvez não receba sequer o 13º, a saúde, a educação estão com problemas gravíssimos e nesse momento é um movimento de força também dentro da Assembleia, mas da sociedade. Então eu estou indo para votar o relatório da comissão que está analisando a questão do pedido de impeachment do governador Edmundo Pinto. Senador, do que o governador Romildo Magalhães é acusado? Aliás, Magalhães. Olha, o governador está sendo acusado por várias questões, né? Uma delas é o fato do enriquecimento do governador, né? Uma fortuna muito grande que não se justifica, né, mediante o salário que ele recebe como governador e várias irregularidades, como a questão da propaganda irregular, a utilização dos meios de comunicação indevidamente, fazendo propaganda pessoal, né? Denúncias de corrupção já comprovado, né, em várias CPIs que foram feitas pela própria Assembleia Legislativa, né? E nesse sentido foram arroladas uma série de provas que o governador está sendo, digamos assim, enquadrado, né, diante dessas acusações, e há um grupo de parlamentares que são favoráveis ao seu afastamento e a sociedade de um modo geral, um movimento muito forte. Senador, vamos à pergunta do Rodolfo Gamberini. Senadora, a sua presença amanhã nessa votação deve ser muito importante, até um pouco simbólica, né? A senhora virou um símbolo no Acre. Como é que a senhora explica? A senhora é campeã de votos no Acre, a senhora teve 64 mil e poucos votos para o Senado. Como é que a senhora explica esse fenômeno? A senhora era analfabeta aos 16 anos. E hoje é campeã de votos no seu estado. Como é que é isso na sua cabeça? Como é que a senhora explica esse sucesso? Veja bem, eu acho que essa questão dos votos
não é bem que seja um fenômeno. Na verdade, eu já estou há 16 anos nessa luta, né? Realmente eu sou uma pessoa que venho de uma família humilde, com uma trajetória de muitas dificuldades. Eu fui alfabetizada a partir dos 16 anos, mas desde que quando eu saí do convento onde eu morava, eu me liguei às comunidades eclesiais de base e comecei um trabalho no movimento social, na Estação Experimental. Na época nós lutávamos por água, por luz. Quando eu entrei na faculdade, já em 81, eu me liguei ao movimento estudantil. Quando eu saí, já era professora, já estava no movimento sindical, rural e urbano. E é um projeto político. Hoje nós temos uma prefeitura que goza de 90% de ótimo e bom. Quer dizer, é um projeto político. Na verdade, é como se fosse... Eu sempre digo que a minha votação e a minha eleição é um grande iceberg, né? Existe uma pontinha que está fora d'água, mas existe um volume muito grande, que são exatamente aquelas pessoas que a gente não consegue ver. Quer dizer, a senhora acha que a responsabilidade por essa montanha de votos, ou um iceberg de votos, não é só sua? Não, não, absolutamente não é minha, é até mesmo da própria Igreja Católica, que há muito tempo faz um trabalho de organização, no momento que era proibido até organizar trabalhadores, né? O bispo Dom Moacir Grec deu uma contribuição fantástica para essa questão dos excluídos, dos oprimidos da Amazônia, né? E a luta do PT, dos partidos da Frente Popular, até mesmo de pessoas sem partido. Eu recebi o voto de todas as pessoas, né? A gente dizer os homens e mulheres de bem do Acre. Aurélio. Senadora, a senhora que foi alfabetizada já numa fase adulta, e é uma realidade das trevas da Idade Média que um grande número de brasileiros ainda vivem. A senhora, como bandeira, que inevitavelmente já se tornou, o que a senhora pensa em termos de projeto para enfrentar essa realidade? A gente sabe que na Amazônia é diferente do Nordeste, né? A população é rarefeita, a dificuldade de locomoção, a pessoa que mora na beira, no rio, para uma escola para outra, são dias de viagem, horas, né? E pela sua experiência, qual a sua ideia para enfrentar esse problema? Olha, com relação a essa questão do analfabetismo, né, da ausência de escola para as crianças, para as pessoas, realmente na Amazônia o índice de analfabetos é muito grande. No Acre, eu acho que chega a mais de 37%, né, de pessoas analfabetas. E eu, além de toda a minha trajetória, das dificuldades que eu tive para estudar, eu sou professora de História e senti na pele, durante o tempo que eu dava aula, os problemas da educação do meu estado, né? E eu acho que uma das coisas que nós temos que lutar é pela eficiência do saber, da possibilidade de ensinar. Eu acho que a gente, enquanto professores, enquanto professor, a gente ganha salários que são péssimos, a gente tem péssimas condições de trabalho, mas existe uma coisa que a gente não pode negligenciar, que é a aula que a gente dá. A aula que eu vou dar, por mais que eu esteja sendo mal remunerada, por mais que a minha escola não seja a melhor escola, eu tenho que dar a melhor aula que eu posso dar nas condições de trabalho que eu tenho. Então, essa questão da qualidade do ensino, é claro que o governo tem que investir na educação. Nós temos muita estrutura hoje, só que elas são mal aproveitadas, subaproveitadas. Eu acho que precisaria essa questão de utilizar o máximo potencial de estrutura que nós já temos e investir na qualidade do ensino, na reciclagem dos professores, né? E levar a educação de uma forma simples também para os lugares onde é difícil, como é o caso da Amazônia, que você acabou de dizer, né? Nós hoje temos uma experiência fantástica, que é o CTA, com mais de 30 escolas para seringueiros, utilizando uma cartilha que a gente chama de poronga, que foi feita juntamente com eles, né? E levando em conta a realidade da Amazônia, tanto do ponto de vista da proposta pedagógica, quanto do ponto de vista de atualizar a realidade. Por exemplo, durante o período de inverno, que as crianças não vão trabalhar com os pais na seringa, então a escola, depois no verão que eles têm que trabalhar, aí eles ficam de férias. Quer dizer, existe N formas da gente fazer frente a essa questão. Na nossa prefeitura, nós estamos utilizando os espaços alternativos. A prefeitura oferece os professores, a merenda e o apoio pedagógico e utiliza espaços de comunidades eclesiais de base, da igreja, de associações. É claro que essa realidade tem que mudar para que o ensino popular não seja, digamos, ensino inferior, um pouco, né, seja aquele que é negligenciado, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma grande frente para tentar acabar essa questão do analfabetismo. Senadora, eu queria voltar à questão da sua eleição. Em que medida o PT contribuiu aí para esse fenômeno que a mídia está lhe considerando aí, levando-se em conta que o Lula foi o único presidenciável que esteve no Acre, né? E não teve lá uma excelente votação, e que o PT teve alguns problemas muito sérios, principalmente depois da morte do Chico Mendes, né? Do qual a senhora se diz seguidora. O PT teve muita complicação por lá, as disputas que se seguiram, a morte do Chico Mendes, complicaram o partido por lá. Então,
Qual foi a contribuição do PT para a sua eleição? E o Lula perdeu no Acre a eleição para o Fernando Henrique Cardoso. Perdeu, infelizmente. Veja bem, o PT tem uma grande colaboração. Eu sou uma pessoa identificada com o Partido dos Trabalhadores, né? Eu me filiei ao PT em 85, mas o fato de nós termos uma trajetória de coerência, de muitas lutas, isso faz com que a gente seja um referencial na sociedade. Tanto é que em 90 nós fomos para o segundo turno, o Jorge Viana quase foi governador do Acre, né? Em 92 nós conseguimos elegê-lo prefeito da capital de Rio Branco e estamos fazendo um excelente trabalho na área de educação, de saúde, de urbanização dos bairros da periferia, né? Então o PT colaborou muito, né, na medida em que ele também é um dos precursores da organização dos movimentos populares. A senhora acha que a Seringueira ainda é uma alternativa econômica lá para o Acre? A senhora fala em educação voltada para essa área aí? Olha, existe uma realidade de pessoas, milhares de pessoas que moram no meio da floresta, né? Nós hoje estamos tentando, a duras penas, revermos a política de desenvolvimento para a Amazônia. Eu acho que a extração da borracha, nos moldes da política tradicional, né, da atividade como era, não tem saída. Eu acho que é preciso que se faça à frente, né, com uma nova proposta, buscando novas técnicas, inclusive introduzindo novos produtos, no caso do extrativismo, né, nós temos experiências fantásticas, como é o caso da cooperativa de Chapuri, do projeto RECA, onde nós estamos trabalhando a ideia dos sistemas agroflorestais, e é a partir disso aí que nós queremos dar uma saída de desenvolvimento para a Amazônia que não seja o que foi feito até agora. O que são esses sistemas agroflorestais? Você tem um consórcio onde você pode utilizar o mínimo de espaço de terra, né, derrubar o mínimo possível, e às vezes nem precisa derrubar a floresta, aí você pode adensar com o açaí, a pupunha, o cupuaçu, o cacau. São culturas perenes que podem ser utilizadas, dão uma rentabilidade muito grande para os produtores, né, e ao mesmo tempo não devasta a floresta. Então, os sistemas agroflorestais, ele combina essas atividades com o extrativismo tradicional. Combina a sobrevivência do homem com a sobrevivência da floresta, é isso? Exatamente, com a preservação do meio ambiente, né? O que nós queremos não é fazer daquilo ali um santuário, como algumas pessoas às vezes nos acusam, e tem até talvez alguns que pensam assim. Nós queremos dar realmente uma viabilidade econômica para a Amazônia. Eu sempre digo que as políticas de investimento na Amazônia é como se quisessem fazer ela deixar de ser a Amazônia. Não é isso que nós queremos. Nós queremos desenvolvê-la, mas queremos que ela continue sendo a Amazônia. Né? Senador, eu queria passar a palavra primeiro para a Thaís, senador, que está aqui do lado direito da senhora, mas antes eu queria que a senhora respondesse ao professor Henrique Levi, que está vendo a senhora em Recife, Pernambuco. Ele quer que a senhora comente rapidamente a seguinte afirmativa do seu colega Luiz Mercadante, dizendo o seguinte: nosso partido tem que se repensar, ouvir o recado das urnas e construir uma cultura política de mais diálogo com a sociedade e alianças com outras forças políticas. Qual é o comentário rápido que a senhora tem sobre isso? Olha, eu acho que é uma posição adequada ao momento que nós estamos vivendo. Eu concordo inteiramente com o que o Mercadante está dizendo. Eu acho que nós temos uma trajetória política que a sociedade nos respeita, e tanto é que nós conseguimos um referencial fantástico em termos de sociedade. No entanto, nós precisamos estar abertos a novas propostas, a novas posições, a um diálogo maior com a sociedade, inclusive com outros partidos, né? Eu defendo essa tese do Mercadante tranquilamente. Pois não, Thaís. Senadora, eu queria só retomar um pouco o que disse o Gamberini, e o Aurélio também lembrou. A senhora foi alfabetizada aos 16 anos, mas além disso, a senhora, além do fato de ter sido alfabetizada aos 16, a senhora é mulher, negra e de origem humilde. Com tudo isso, acho que a senhora deve ter tido várias chances de ser alvo de discriminação. Gostaria que a senhora relatasse situações em que essa discriminação ficou evidente, por algum dos três motivos ou os três juntos. Veja bem, é incrível essa coisa, né? Às vezes as pessoas sempre me fazem essa pergunta, mas eu não tenho assim, por incrível que pareça, um fato onde eu possa dizer que houve uma discriminação velada pelo fato de ser mulher, de ser negra. Até porque quando eu apareci publicamente, eu já vim com uma força tão grande que foi me dando um crédito, uma respeitabilidade muito grande, né? Então, as pessoas me identificavam muito como uma pessoa corajosa, lutadora, batalhadora no meu estado, né? As pesquisas por que você vai votar na Marina? Porque ela é guerreira, é lutadora, é batalhadora, né? Então, é claro que existe sempre aquelas coisas assim, mas são tão pequenas e tão insignificantes assim no geral, porque até mesmo os meus adversários, graças a Deus, me respeitam muito. É curioso, né? Porque o Acre, justamente... exatamente, isso não é uma regra. Certo? Eu diria que é até uma exceção, né?
Mas, assim como o fato de ter conseguido me alfabetizar aos 16 anos e ter toda essa trajetória, eu não coloco isso como, se esforçar o suficiente, todo mundo vai conseguir isso. Eu acho que é fundamental o esforço, é fundamental a determinação do sujeito, da pessoa. No entanto, se não existirem políticas públicas para educar a sociedade, para contribuir com o progresso social e cultural desse país, não adianta o indivíduo por si só achar que se o esforço dele sozinho vai resolver os problemas. Mas a senhora é um exemplo disso. Né? Eu sou um exemplo, mas eu acho que eu contei com a minha determinação, com pessoas que me ajudaram, né? E então entra esses componentes aí. Porque às vezes eu tenho medo de que um exemplo que é muito bom, é bom que as pessoas, que a juventude tenham como referencial a vontade, certo? O desejo de querer saber, de estudar, de batalhar. No entanto, a gente não pode achar que aqueles que não conseguiram é porque não se esforçaram o suficiente. Eu tenho 8 irmãos, né? E eu acho que eles gostariam muito de ter estudado também. Mas, infelizmente, lá no Seringal era impossível, né? Depois não era possível. E eu fui a exceção. Você acha possível a sua história se reproduzir, que outras pessoas com a tua situação de vida consigam sobressair, sair dessa situação de pobreza, de miséria, de analfabetismo e venham a ser pessoas como você, de destaque na sociedade? Com certeza. Você acha que todas as pessoas têm essa condição? As pessoas têm, todas as pessoas têm esse potencial, né? Todos os seres humanos, enfim, né? Agora, é claro que às vezes lhes falta a oportunidade, a possibilidade de exercitar e de colocar o seu potencial em marcha para se desenvolver. Todos nós temos isso, né? Senadora, vamos à pergunta agora do Ronaldo Brasiliense. Pois não, Ronaldo? Quanto à questão da reserva extrativista, que a senhora conhece bem, lá no Acre tem 2 reservas extrativistas, Chico Mendes e Alto Churuá. O professor Absaba, que é presidente da SPPC, que é do PT, ele disse que as reservas extrativistas não são viáveis economicamente porque não garantem a sobrevivência dos próprios povos da floresta lá. Diante dessa indagação de um cientista renomado, que é do seu partido, a senhora não acha que, ao lado de castanha do Pará e outros produtos que a senhora citou, a exploração madeireira não poderia ser agregada? Como é que a senhora vê a questão da exploração do mogno, por exemplo, que está na crista da onda lá no Acre? Veja bem, as reservas extrativistas realmente elas são uma conquista dos seringueiros e eu diria é uma conquista da Amazônia e do povo brasileiro porque é uma forma de preservar aquele patrimônio fantástico que é também da humanidade, né? E a tentativa de darmos uma viabilidade econômica para elas, né? Hoje o grande desafio de todos nós é de fazermos com que as reservas extrativistas dêem algum retorno para as pessoas que moram lá. Então, essas iniciativas, como eu estou lhe falando, da cooperativa de Chapuri e do projeto RECA, são, digamos, tentativas que nós estamos fazendo dentro das reservas extrativistas, mesmo sem apoio de governos em muitos casos. Por exemplo, o projeto RECA começou com a ajuda da igreja, com recursos de fora e no caso da cooperativa de Chapuri também, né? A questão da madeira é uma coisa que pode ser utilizada sim, só que tem que ter critérios para a exploração da madeira, né? Não se pode fazer do jeito que se está fazendo hoje. Por exemplo, você pega um mogno, né? 2 metros cúbicos de mogno e o seringueiro vende lá a árvore por R$15, por exemplo, né? O madeireiro que compra dele vende para o que vai exportar para fora, ele vende isso por mais ou menos R$500, né? E depois lá ele vende por R$1.500. E depois você compra um móvel que é feito lá na Europa por mais de R$3.000. Quer dizer, isso não tem inteligência nenhuma nessa forma de exploração da madeira. Desse jeito, né, a Amazônia passou mais de 100 anos de exploração da borracha. E o que ficou para a Amazônia? Absolutamente nada. Hoje o povo está morrendo de fome. Agora, né? senadora, a senhora é favorável à intervenção da ONU na Amazônia, como foi proposto para evitar, entre outras coisas, essa questão do mogno que a senhora acabou de colocar? Ou não? Veja bem, eu Alguma acho... participação ainda que não seja formal? Olha, veja bem, eu acho que nós, os brasileiros, temos que, inclusive, claro que nós não vamos rejeitar o apoio daqueles que querem nos ajudar com bons propósitos, mas nós temos condições de gerenciar esse processo. Sem a sabe? ONU? Eu acho que a ONU pode ser um espaço de negociação, de discussão de alguns problemas que são de interesse da humanidade. Mas nesse caso da Amazônia, eu acho que nós temos condição de fazer face a isso. Acho, inclusive, que a Amazônia deve ser o cartão de visita do Brasil no primeiro mundo, sabe? É a nossa entrada no primeiro mundo. Okay. Eu acho Senadora, que eles já destruíram, digamos assim, o seu meio ambiente e nós poderíamos dar uma grande lição de como desenvolvermos a Amazônia sem destruí-la. Senadora, pelas suas declarações, a senhora está colocando que a senhora é a favor do desenvolvimento autossustentado. Exatamente. O que não ficou muito claro para mim é qual é o conceito da senhora em relação ao desenvolvimento sustentado. O que é para a senhora e quais são as propostas que a senhora tem
para resolver essa situação? Veja bem, para mim, inclusive, às vezes, um dia desse eu estava conversando com um amigo meu e alguém falou sobre ecologia, né? Aí era uma entrevista mesmo de um jornal inglês e eu dizia, incrível como a gente estava fazendo ecologia e nem sabia se o nome era esse, né? E com relação ao desenvolvimento autossustentável, eu diria o seguinte, a partir do momento que nós tivermos condição, né, de fazer com que a nossa região se torne autossuficiente e, ao mesmo tempo, de preservarmos a natureza, os recursos naturais, que hoje eles, digamos assim, é uma das maiores reservas do planeta, né, e que não é só uma responsabilidade nossa, claro, preservá-lo, nós estaremos praticando desenvolvimento sustentável, né? Nós precisamos fazer isso até por uma questão de sobrevivência mesmo da humanidade. Eu acho que os recursos naturais são finitos, nós precisamos explorar racionalmente, né, a natureza. Eu já falei que não era a favor de se fazer daquilo ali um santuário, mas é preciso haver uma racionalidade entre relação do homem com a natureza, ao mesmo tempo em que você utiliza, né, para sua reprodução, você consegue preservá-la. Para mim é isso. E a senhora aceitaria recursos externos para viabilizar isso? Claro, aceitamos. Nós já aceitamos recursos externos para tantas coisas que são até nefastas ao nosso país. Senadora, seus amigos comentam que quando a senhora entrou na política, a senhora não parava de citar Marx e em seus discursos não sobravam palavras como dialética e historicamente. A senhora começou na política junto com o deputado Genuíno no PRC. A senhora era radical, da ala radical desse partido. Como foi essa virada e que crítica que a senhora faz à ala mais radical do PT hoje? Imagina até quem seja esse amigo que falou isso. Veja bem. Olha, eu acho que todos nós passamos por um determinado momento, né, na nossa trajetória política. No movimento estudantil é um espaço bastante fértil, pelo menos na minha época, para essas questões. Eu entrei em contato com o marxismo, com o leninismo, com vários ismos dentro da universidade, né? E até tive um momento, acho que de mais um ismo, que era o materialismo, né? Mas era até meio, acho que no fundo, eu sempre fui uma pessoa com um conteúdo místico muito forte. Eu acho que a vida, a relação com o mundo, com as pessoas, com a realidade, vai modificando um pouco o discurso, né, que a gente tem dessa forma radical, como você está dizendo. Acho que foi uma experiência muito rica, né, até para que a gente possa entender os limites dessa radicalidade quando ela se depara com a realidade, né. Então, foi uma trajetória da minha vida e eu hoje tenho posições que eu acho que são completamente diferentes. Eu sempre costumo dizer, né, quem não foi marxista, né, durante o período do marxismo, perdeu tempo. Agora, quem continua sendo está fora do tempo. Agora, que crítica que a senhora faz à ala radical do partido hoje? Veja bem, eu acho que o PT tem uma riqueza muito grande, que é ter a possibilidade de vários pensamentos, né, e a gente dizem que toda unanimidade é burra, o poeta já disse, né? Então o PT tem essa capacidade, né? Eu acho que o que a gente tem é que procurar um caminho que coloque o partido na atualidade, né, dos problemas que ele está vivenciando. Nós surgimos de uma trajetória no movimento sindical, social, que é importante, que afirmou o PT como um partido socialista, que tem uma referência na sociedade, no movimento organizado, mas hoje eu vejo que nós temos duas questões, que é o fato de estarmos dentro da institucionalidade, em várias prefeituras e agora em governos do Estado e dentro do próprio parlamento. Então não dá para ficar tirando pedra em si mesmo, negando a questão do Estado, negando como se nós tivéssemos que destruir o Estado. Nós estamos dentro dele e temos que aprender a viver esse novo momento. Eu acho que nós temos que fazer uma política afirmativa. Não dá mais para ir só pela negação, né? A sociedade está cansada de ver apenas o diagnóstico dos seus problemas. Ela quer ver as respostas. Senadora, aproveitando essa questão do Marco Show, eu queria saber a sua posição. A senhora, dentro dessa coisa de fazer parte da ala moderna do PT, como a senhora mesmo disse, queria saber a sua posição em relação a duas coisas, que é uma eventual participação do PT no governo do Fernando Henrique e uma questão que para mim é curiosa e divide um pouco o partido de uma maneira curiosa, que é a contribuição obrigatória dos 30%. Gostaria de saber o que a senhora acha a respeito dessas duas questões. Com relação ao governo do Fernando Henrique, tem o seguinte, eu acho que o governo do Fernando Henrique não dá para ninguém querer encará-lo como se fosse o governo Collor, não é. O Fernando Henrique tem uma trajetória respeitada na sociedade, no meio acadêmico, na sociedade de modo geral, né, um intelectual de renome que tem um respeito grande no país e fora dele, né. Ele sai dessas eleições fortalecido,
né? Eu diria que com todas as condições para governabilidade, tanto é que ganhou já no primeiro turno, tem condições de fazer as reformas que hoje o país está necessitando para poder, né, sair da crise, ter a estabilização econômica, né? E o PT vai ser oposição a esse governo, só que nós não devemos ser uma oposição no sentido destrutivo da palavra, acho que tem que ser uma oposição afirmativa, né? E aí o governo tem que estar aberto, porque ele tem condição de fazer, apresentar os seus projetos, nós vamos cobrar os compromissos que o governo assumiu, né? E eu defendo que a gente não precisa estar dentro do governo para poder ajudar o país e ajudar a nação. Nós podemos ajudar o país, a nação, oferecendo propostas, acatando inclusive as propostas que estejam corretas do governo Fernando Henrique e vice-versa. O governo também tem que aceitar as propostas do partido e da sociedade. Eu acho que o momento é esse. Se não formos capazes de fazer isso, acho que a sociedade não aguenta mais o que vem atravessando no decorrer desses anos, né? E o PT vai estar aberto para isso, eu tenho certeza. E os 30%? Ah, os 30%? Os 30%, veja bem, um partido com a trajetória política do PT, né, ele firma a sua, digamos, a sua finança, a sua possibilidade de viabilizar com a senhora vai pagar os 30%? Eu já pago como deputada e como vereadora já pagava. Como deputada porque e agora como o saláriozinho é vereadora. melhor. Como vereadora, quando eu era, eu pagava e como senadora. Não é acumulativo, né, Maria? Não. Veja Senador, bem. vamos à pergunta do Joaquim de Carvalho, que ainda não fez nenhuma pergunta. Joaquim, por favor. Senadora, a sua candidatura, a candidatura de outros políticos do PT no Acre, teve uma trajetória meio oposta à candidatura do Lula. A senhora estava em 4º lugar nas pesquisas, pouco antes da eleição. O Lula começou a campanha em 1º lugar, disparado. A senhora teve o apoio da igreja no seu estado, das comunidades de base. O PT Nacional não tem mais esse apoio. Eu queria saber que lição o PT Nacional tem a tirar da eleição do PT do Acre. Veja bem, no caso, né, da minha candidatura, realmente tem um problema aí, né? Porque as pesquisas diziam que eu estava em 4º lugar, mas é meio complicado, porque as pesquisas internas, as que não eram publicadas, elas davam conta de uma outra realidade, né? 20 dias antes das eleições, a pesquisa ainda dizia que eu estava em 4º lugar e nós sabíamos que isso não era verdade, né? Tanto é que no programa do Jô, o próprio diretor do Ibope me parece que mandou uma cartinha explicando que não tinha tempo não teve como acompanhar o processo todo, né, lá no Acre. Mas as pesquisas foram muito perversas com a gente lá. Dizia que o nosso candidato a governador estava fora, que eu estava em 4º lugar, eu fui a mais votada e o candidato a governo pelo PT ficou fora por 2%. Então essa coisa das pesquisas, eu não sei aqui no sul do país, mas geralmente no norte e no nordeste é muito complicado. O que diferenciou a campanha do PT no Acre da campanha do PT, da candidatura do Lula? O Lula. Veja bem... A executiva atrapalhou, a executiva nacional. Nós, no Acre, temos uma experiência que, desde cedo, foi no sentido de fazermos uma política afirmativa, do ponto de vista de apresentarmos propostas e de tentarmos entrarmos numa disputa que não fosse tão ideologizada e no sentido mais de levantar os problemas, né? É claro que nós fizemos isso também, mas foi uma política que eu diria mais afirmativa, no sentido de apresentar alternativas. Tanto é que em 90 o nosso slogan era o Acre tem jeito, né? Com relação à questão do Lula, eu acho que tem que ser entendido dentro de um contexto geral, né, da derrota do Lula. Uma série de fatores contribuíram para que o Lula perdesse essas eleições, né? E eu poderia até elencar algum deles, por exemplo, né? Nós estávamos numa disputa onde o Lula começa bem em cima, né, em 1º lugar, só que é muito difícil você ganhar uma eleição contando apenas com uma arrancada inicial, quando, na verdade, nos estados nós não tínhamos candidaturas fortes ao governo do estado, precisaríamos ser alavancados por candidaturas fortes nos estados, né? Tínhamos poucas prefeituras, né? E alguns erros até nós cometemos. Eu acho que houve também, existem fatores que estão internos e externos. Eu não sou daquelas que acham que a culpa foi só externa. Eu acho que houve também problemas com relação à mídia, pesquisas, uma série de coisas, né, de estruturas. Agora, nós também cometemos alguns erros. Eu queria falar sobre as pesquisas. Pesquisas que a senhora se refere é do Ibope. Para eu entender, a senhora está dizendo que a pesquisa ela errou porque ela foi comprada ou porque houve um erro técnico, por questão de método. O que a senhora acha? No caso do Acre, no seu caso, que a senhora estava em 4. A senhora disse que foi complicada. Complicada quer dizer manipulada? A senhora não acredita no Ibope?
Veja bem, eu acho que a pesquisa ela reflete o momento da intenção do eleitor, né? Agora, eu não sei como acontece no caso do Norte, né? Eu diria que houve uma complicação porque eu não dei uma virada de última hora. Eu acho que talvez os diretores do Ibope possam dar uma resposta mais convincente para esse fenômeno, né? Mas não foi uma virada em 20 dias, né, da situação em que eu estava, né, para o primeiro lugar. Todo partido, desculpe, todo partido quando perde uma eleição, e no caso do PT, né, para a eleição para a presidência, é a situação dele, ter perdido a eleição, ele passa a fazer autocrítica, fala que tem que controlar a ala radical, o partido tem que se modernizar, fazer isso, fazer aquilo. Uma das propostas, a ideia do Lula, é levar o PT de São Paulo para Brasília. Como acriana, a senhora acha que o PT é paulista demais? Veja bem, o PT tem digamos, ponto de vista da sua história, né? São Paulo tem um peso muito grande, né? Eu diria até que se partido político se tiver berço, São Paulo pode ser o berço do PT. E isso é ruim para o partido? Não, eu não diria que é ruim. Eu acho que é ruim se, de repente, houver um desconhecimento com a realidade de um país com uma dimensão continental que é o Brasil, né? Mas não diria que é ruim. Eu acho que é importante. São Paulo é um estado importante dentro do país. Por exemplo, aqui, a eleição de São Paulo foi acompanhada pelo Brasil todo, por todos os estados, com um interesse muito grande, porque aqui realmente é um centro político, econômico, social, cultural, que tem uma influência no resto do país. Mas pelo fato do PT ter nascido de um segmento específico da classe trabalhadora, aliada a intelectuais, que tipo de distorções isso provoca no comportamento do partido, no pensamento do partido, na visão de sociedade do partido, na sua opinião? Veja bem, eu acho que os intelectuais do PT ou de qualquer partido, né, eles têm uma contribuição muito grande a dar. Né? Eu não sou daquelas que despreza a teoria em função da prática, não. Eu acho que é fundamental que se tenha uma elaboração teórica dentro de um partido político, né, e em qualquer atividade que se tenha a fazer, né. Eu acho, inclusive, que as elaborações que são feitas pelos economistas, pelos sociólogos, antropólogos, né, não podem perder o vínculo com a realidade. E eu acho que o PT tem um entrelaçamento muito forte com a realidade, até pela sua relação com os movimentos sociais, né, a sua trajetória de como ele se constituiu. Acho que os intelectuais do PT têm sido bastante sensíveis a essa realidade e eu acho que eles têm dado uma grande contribuição, sim. Por exemplo, a elaboração das reservas extrativistas lá no Acre contou com o apoio de uma pessoa que é uma antropóloga, que é a professora Maria Alegrete, né? Embora o Chico tenha pensado, mas a Mari nos ajudou a construir isso. Então, eu vejo como algo positivo também. Senador, tem aqui várias perguntas de várias regiões do Brasil para a senhora responder, mas eu gostaria que a senhora respondesse inicialmente a da dona Regina Maria, que é de São Paulo, quer saber o seguinte: qual é a posição da senhora a respeito do aborto? A senhora é contra ou a favor? Veja bem, né? Essa questão do aborto, eu acho que ao falarmos a respeito, temos que primeiro evitar aquele discurso maniqueísta do bem e do mal, e às vezes uma discussão muito moralista com relação ao tema. Eu acho que deve ser discutido, tem que ser discutido. Milhares e milhares de mulheres morrem em função do aborto, sem o mínimo atendimento adequado. Agora, eu tenho uma trajetória religiosa, né, de formação, de igreja, uma série de coisas, e aí eu acho que as pessoas têm que dar o desconto das minhas concepções, dos meus princípios religiosos, né? Eu sou contra o aborto. Né, até a senhora votaria contra se esse projeto aparecer no Senado? Lá, quando a senhora eu tenho que ser sincera, bastante honesta, até por uma questão de coerência. Eu votaria contra. Eu queria que a senhora aproveitasse e falasse um pouco dessa sua passagem. A senhora quase foi freira, né? Uhum. Como foi que surgiu essa ideia e como foi que ela terminou? A senhora desistiu? Abortou. Veja bem, a minha avó era muito católica, né? Muito religiosa, né? Daquelas que rezava o terço, né? E ela me falava muito das freiras no Ceará, que ela era cearense, né? E eu me apaixonei pela ideia de servir a Deus como freira, que era uma forma de servir, digamos, com mais firmeza, né? E tanto é que eu, quando desejei estudar, era porque eu sabia que para ser freira eu tinha que estudar, porque eu não podia ser analfabeta, né? Foi por causa disso que a senhora resolveu estudar? Exatamente, foi a mola propulsora, né, do meu desejo de querer aprender, né? Quando eu entrei no convento, eu ainda fiquei no pré-noviciado, eu fiquei 2 anos e 6 meses. Mas aí eu fui descobrindo uma série de coisas, né? Tipo assim, o fato, para servir a Deus, eu não precisava necessariamente ter que ser freira, né? E também eu comecei a descobrir o lado da Igreja Católica que lidava com os movimentos sociais e comecei a me apaixonar por uma nova forma de religiosidade, né? E também o fato de ter que renunciar à minha sexualidade,
uma série de coisas foram surgindo na minha vida e eu fui assimilando isso. Falei com elas que não queria mais, que achava que o meu caminho era outro. E elas compreenderam e eu saí. Então, fora a questão social, surgiu um namorado aí no meio do caminho? Não, durante o período em que eu estava no convento não surgiu um namorado. Ele surgiu, acho que quase um ano depois que eu saí. Mas quando a senhora fala da sua sexualidade, como é que é isso? O que não combinava lá com... o fato de você ter que ser celibatária, não podia casar, por exemplo, né? E é um componente forte da vida de um ser humano, né? Então, é algo que não pode ser, digamos, se você deseja negar essa parte da sua vida, pois que negue, se não... Mas como foi que a senhora descobriu que a senhora não desejava negar essa parte da sua vida? Como que eu descobri? Claro, você é um ser humano que pensa, você tem uma dimensão da tua vida, dos teus desejos, né? E é a partir disso que você sente que não corresponde uma vida celibatária, por exemplo. Senadora, voltando à questão do PT no Acre, o PT já ganhou poder lá em Rio Branco, mas nessa eleição a senhora se elegeu como mais votada, mas o governo do estado foi ganho por um fazendeiro, um latifundiário, que era prefeito de Cruzeiro do Sul, o Orley Cameli, que é do PPR. Como é que a senhora está vendo o futuro do PT lá? O PT vai chegar ao governo do Acre com a senadora Marina? E como é que o PT pretende ganhar o poder no acreano lá? Veja bem, essa questão lá no Acre, realmente, da disputa política em si, ela é muito complicada, né? Porque, apesar de que a gente já conseguiu quebrar essa ideia da política do assistencialismo, né, do clientelismo, porque a eleição do Jorge, em 92, foi uma quebra dessa forma de fazer política, ainda isso é muito forte, muito presente, certo? E eu acho que é possível, sim, chegar. Se Deus quiser, eu espero que em 98 a gente chegue ao governo do Estado, até para que essas ideias todas elas possam ser implementadas. A senhora vai ser candidata? Não, eu na minha vida as coisas nunca... Alguém perguntou aqui, por isso que eu estou dizendo. Não funcionam assim comigo, né? Eu, quando fui eleita vereadora, não estava me programando para ser deputada estadual. E quando eu era deputada estadual, não me programei para ser senadora. Inclusive, foi difícil convencer o partido para sair senadora, porque eles achavam que era mais fácil ser candidata a deputada federal, que ganhava mais fácil. E aí nós tivemos, inclusive, convencer que tínhamos que disputar o Senado para ser uma alternativa no Senado, muito embora corrêssemos o risco de perder, né? Então, não tem na minha cabeça. O que eu quero fazer é um bom trabalho como senadora, né? Eu quero trabalhar duas questões que para mim são fundamentais, que é essa questão da Amazônia e a questão dos excluídos. Eu acho que é fundamental que se tenha um grande movimento, isso o Betinho já está fazendo, e eu quero ajudar nessa luta pela minha trajetória, pela minha origem. Agora, senadora, a senhora citou rapidamente a questão do Chico Mendes. Eu tenho aqui uma porção de perguntas relativas a isso. Eu gostaria até que a senhora... Nós temos, inclusive, aqui uma pergunta do senhor Luiz A.C. de Carvalho, do Rio de Janeiro. Senadora, o que acontece lá com os assassinos do Chico Mendes? Eles não são presos porque o governo não quer, porque eles estão escondidos? Como é que esse pessoal continua impune por lá? Não se fala mais nisso, a imprensa não fala mais, está aparecendo. Há uma conivência entre as autoridades, esses assassinos? Qual é a opinião da senhora que conhece bem o que está se passando lá? Veja bem, essa questão do assassinato do Chico, né, foi uma coisa terrível, porque o Chico anunciou que seria assassinado e, infelizmente, realmente ocorreu como ele havia dito. E depois foram presos o assassino e o mandante, né? E foi um exemplo para o país, foi uma coisa assim que eu considero um avanço, né, com relação à impunidade no campo. Foi pela primeira vez terem sido presos o assassino e o mandante. Infelizmente, eles fugiram e eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que foi com a conivência de pelo menos alguns policiais, né? Porque o Darli estava com uma pneumonia muito forte, ele não tinha condições de fugir se não tivesse um apoio dentro da própria penitenciária, né? E, infelizmente, realmente as coisas estão paralisadas. A senhora acha que há conivência do governo com isso ou não? Com a não captura deles? Olha, eu acho que no caso, a conivência ela se faz, talvez que indiretamente, pelo fato de que a polícia ela é muito desestruturada, sem condições de trabalho, sem condições de atuar. Não há vontade política de prendê-los, é isso? Eu diria que se houvesse vontade política, acho que o esforço poderia ser maior, né? E aí eu acho que não é só uma questão do governo estadual, tem que entrar também o governo federal. A Polícia Federal lá é desequipada, os agentes estão ganhando muito mal, né? E eles não têm condições de trabalho. Efetivamente, eu tenho que reconhecer isso por uma questão de justiça. Eu acho que deveria haver, né, através do governo federal, até uma relação maior, né, com os governos do Peru e da Bolívia, para ver se esses indivíduos não estão escondidos lá, né? Uma ação mais enérgica no sentido de prendê-los, né?
infelizmente, isso não vem ocorrendo. Né? Senadora, a sensação de impunidade é muito grande. Desculpe interromper. A senhora é favorável à política de incentivos fiscais na Amazônia, tipo o Sudã, por exemplo, que é muito polêmica, tem projetos no Congresso, tem muita discussão. Se diz que 400 mil quilômetros quadrados de Amazônia já foram devastados por incentivos fiscais. Tem um projeto. Desculpe. Pois não. Não, tem um projeto do vice-presidente da República hoje, Marco Maciel, quando ele era senador, que concede incentivos fiscais na área da Sudã até o ano 2000. O que a senhora acha? Aprovado, né? Sudã e Sudene. Sudã e Sudene. O que a senhora acha desse projeto? Veja bem, a questão hoje dos... seu vice-presidente da República. A questão dos incentivos fiscais, isso que você falou, é muito interessante, porque foram despejados milhares de dólares na Amazônia em nome do desenvolvimento, né? Era ocupar a Amazônia porque é como se ela estivesse desocupada. Só que os incentivos fiscais, meu ponto de vista, foram destinados a atividades econômicas que em nada beneficiaram a Amazônia. Eu acho até que pode existir, sim, os incentivos, desde que sejam para atividades que compatibilizem a questão da preservação ambiental, em experiências, em projetos que compatibilizem essa questão da preservação ambiental e que dê retorno, dê resposta às populações que moram ali. Porque você tinha antes um seringal nativo, por exemplo, com 100, 200 famílias. De repente, esse seringal foi desativado com o apoio do governo, com recursos do governo. Só uma questão para a gente entender que a gente não conhece. Um seringal para 100, 200 famílias ocupa que área de floresta? Olha, ele ocupa uma área muito grande, viu? Eu acho que chegaria a mais de 2.000 hectares de terra. Não é uma ocupação baixa? Não, manter essa ocupação não é pouco? Veja bem. Uma região a questão tão cobiçada, que ele levantou, né? do Absaba, que é isso é praticamente inviável economicamente. Esse projeto, não é isso? Não vai sustentar a reserva a Amazônia por muito tempo, tem 960 mil hectares de terra, né? Mas aí ela compõe vários seringais, né? Porque um seringal só, ele depende, é uma unidade de produção com várias colocações de seringa, certo? Cada colocação tem no mínimo 3 estradas de seringa. Cada estrada de seringa, para você percorrer ela, tem que andar no mínimo 7 quilômetros, né? Então, uma reserva ela é composta de vários seringais e cada seringal se compõe de várias colocações de seringa. No caso das reservas, né, eu acho que o incentivo fiscal, como ele perguntou, que é uma coisa importante para nós, né, ele pode ser feito desde que para essas atividades econômicas. Por exemplo, o projeto RECA pode pegar recursos a juros subsidiados, pode ser isento de determinadas taxações, porque é algo que é rentável, que dá retorno e que dá conta da vida daquelas pessoas. Uma família no projeto RECA tem um retorno muito grande, projeto de desenvolvimento sustentável que tem na Vila Extrema, em Califórnia, né? No caso das fazendas, você pega dinheiro do governo, da sociedade, planta capim, bota lá 2, 3 vacas, 2 ou 3 peões e, no entanto, você expulsa várias famílias que vão morar e morrer de fome, se prostituir na periferia da cidade. Então, esse tipo de incentivo eu sou contra. E a estrada do Acre ao Pacífico, passando pelo Peru, a senhora é contra ou a favor desse projeto também muito polêmico lá na região e que dizem fundamental para o Acre? Veja bem, a questão da estrada, todos nós somos a favor, certo? Eu acho que é fundamental, nós precisamos da estrada, principalmente para a ligação interna, né? O Vale do Acre não se liga com o Vale do Juruá, né? No Acre, né? Porque tem uma parte que você só tem acesso através de aviões. Então, é muito difícil isso, é muito penoso para todos nós. Nós precisamos da estrada. Agora, a estrada por si só não é sinônimo de progresso, certo? Todos nós sabemos que o Nordeste, por exemplo, está cheio de asfalto, no entanto, isso não significou melhoria de qualidade de vida para aquelas pessoas, né? No caso do Acre, a estrada, né, que é o grande sonho, né, dessa ligação, nós queremos que ela seja acoplada a um projeto de desenvolvimento. Nós não queremos a estrada para ver a banda passar. Nós queremos ter algo a oferecer do ponto de vista do comércio que pode se estabelecer. Senadora, todos os ambientalistas, com raras exceções, eles são contrários a essa estrada. Ela vai estimular... Por que eles são contrários? Eles alegam o quê? Como é que a senhora vai compor esse tipo de situação quando a senhora assumir o governo? Veja bem, o medo que os ambientalistas têm, primeiro, você precisa ter a questão da demarcação das terras indígenas, é algo que é muito forte. Hoje eles conseguiram, né, a questão da demarcação de suas terras, né, e vários até a sua regulamentação, certo? Então, é uma coisa que é uma conquista.
questão das reservas extrativistas, por exemplo, e a presença de pequenos e médios produtores à margem dessa estrada. É preciso que haja um zoneamento agroecológico para que fique bem definido as bases de desenvolvimento para o estado do Acre e para a Amazônia, para que a estrada não venha e traga aquela visão de progresso, que acham que é progresso, mas que para nós é sinônimo de miséria, né? Que é simplesmente você implantar grandes fazendas, você tentar implantar um modelo, quem sabe até de indústria, que é completamente nefasto à nossa região. Seria a utilização, né, dos nossos recursos. Eu acho que hoje, no campo da pesquisa, sequer 5%, né, do potencial da Amazônia é estudado, né, é conhecido. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, né? A estrada, acompanhada de todas essas medidas, de um projeto de desenvolvimento compatível com a nossa realidade, ela é um bem, até porque nós precisamos dela também. Senadora, nós vamos fazer um rápido intervalo. Antes eu quero dizer para a senhora que a senhora respondeu a pergunta aqui de dona Francisca de Oliveira de Monte Belo, no interior de Minas Gerais, o senhor Anderson Valverde de São Paulo, o senhor Reginaldo da Silva de São Paulo e o senhor Mendes Mauli, que estava vendo a senhora em Joinville, em Santa Catarina. O Roda Viva faz intervalo, nós voltamos já já. Nós voltamos aqui no Roda Viva. Hoje nós estamos entrevistando a senadora eleita pelo Acre, Marina Silva. Você pode participar do nosso programa pelo telefone 252-6525. 252-6525. E se você preferir nos mandar um recado pelo fax, é o 874-3454. 874-3454. Senadora, o seu futuro colega Júlio Campos, que é um senador do Mato Grosso, está propondo o seguinte: um aumento substancial dos salários dos senadores e dos deputados federais. Ele diz o seguinte: 4 mil e mais passagem, e mais gráfica, telefone, xerox, ajuda à moradia, etc., etc., poderiam ser trocados por um outro salário, um salário de 12 mil, em que o senador ou o deputado federal receberiam 12 mil reais e não receberiam nenhum tipo de ajuda. Com qual dos dois salários a senhora fica? Com o de 4 mil ou com os 12 mil sem o pagamento das passagens e outras vantagens que eu acabei de citar? Olha, essa questão é muito polêmica, né? Quando trata de aumentar o salário dos parlamentares, porque a sociedade não tem o poder de aumentar o seu próprio salário, e aí já vem aquela ideia, né? Estão legislando em causa própria. Eu, como deputada e como vereadora, tive uma atuação muito firme nessa questão de moralizar o legislativo, de evitar o abuso, né, de algumas medidas. Eu não faço disso aquela visão de que não se pode discutir o assunto. Eu acho que tem que ser discutido. No entanto, a sociedade brasileira está passando por uma crise muito profunda, né? Quem conhece a realidade, no meu caso, do Acre, da saúde, da educação, da qualidade de vida das pessoas é algo estarrecedor. De repente, o cidadão se depara com alguém que ganha um salário de 4 mil reais, quer aumentar para 12 mil reais, embora esteja alegando que cortaria algumas vantagens. O problema é que você vai receber isso em dinheiro e moeda sonante e vai ter que viabilizar a sua própria estrutura, né? Eu não sei, eu não tenho a noção de que realmente isso daria para viabilizar uma estrutura em termos de fazer a tua atividade parlamentar, né? Porque tem alguns que nem precisam de estrutura nenhuma, porque às vezes nem trabalham, não utilizam isso, né? Então ainda não tem uma posição fechada a esse respeito. O que eu digo é que preciso ter um critério muito grande com relação a a questão da remuneração dos parlamentares e evitar que a sociedade, mais uma vez, nos identifique com aqueles que estão legislando em causa própria num momento de tanta dificuldade da sociedade brasileira, onde todos estão dando a sua parcela de colaboração, queiram ou não. Ok, senador, uma pergunta para a senhora. O Brasil tem cerca de 5 mil ONGs, 45% trabalham com ecologia. Esse dinheiro entra do exterior sem nenhum tipo de controle por parte do governo. O Banco Central calcula que por ano, ou neste ano, foram movimentados 400 milhões de dólares, ou seja, dinheiro 80% vindo do exterior. No caso da Amazônia, é a maior concentração de ONGs. A senhora sente que falta um controle efetivo do governo com relação aos projetos desenvolvidos, ao dinheiro encaminhado, e que a senhora se posicionasse? Quer dizer, está faltando um controle sobre o trabalho dessas entidades aqui no Brasil? Veja bem, a gente fica falando o tempo todo em controle social e agora as ONGs estão precisando do controle governamental. A senhora sente que elas precisam de controle? Veja bem, eu posso falar daquelas que eu conheço,
nas que eu conheço, no Acre, por exemplo, como é o caso do CTA, como é o caso do Conselho Nacional de Seringueiros, a própria SOS Amazônia, que tem um serviço prestado àquela sociedade, onde a presença do poder público é quase que inexistente, né? E tem um trabalho que não fica apenas na atividade meio, vai até a atividade fim, que é o caso do seringueiro em si. Concretamente, o CTA faz educação no Acre, né? Ele tem mais de 30 escolas que oferecem educação para seringueiros e filhos de seringueiro. Concretamente, eles levam saúde. Então, essas pessoas, elas fazem um trabalho sério, honesto, e não tem nenhum problema se o governo quiser fiscalizá-las, né? E se algumas praticam determinadas irregularidades, essas eu as não conheço. Mas você sente que falta uma legislação firme para controlar? Do ponto de vista de evitar abusos ou qualquer tipo de desvio de recursos, é sempre bom que se tenha uma legislação que dificulte ao máximo. Isso aí não é válido só para as ONGs, é válido também para o governo, é válido também para o Poder Legislativo, onde a sociedade percebeu, né, um dos maiores escândalos da história política desse país, que foi a CPI do orçamento. Acho que tudo que puder ser feito para dificultar qualquer tipo de esperteza, né, se é que isso pode chamar de esperteza, deve ser feito. Agora, com relação às ONGs internacionais, a senhora não acha que muitas delas atendem interesses de mercados externos, de mercados europeus, tipo mercado de madeira? O Greenpeace esteve na Amazônia há poucos dias e protestou contra o transporte de madeira para a Europa e para os Estados Unidos, mas não falou nenhuma vez, ninguém do Greenpeace citou, por exemplo, que em Rondônia a devastação se deveu ao fato da implantação da agropecuária, via incentivos fiscais até. Quer dizer, só se referiu à tirada da madeira da floresta ali no Amazonas, por exemplo. A senhora não acha que há um direcionamento para proteger mercados madeireiros que consomem madeira, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos, em grande escala, e até madeira aqui da região? Veja bem, eu acho que nessa questão das ONGs existem ONGs e ONGs. Existem aquelas que realmente têm uma preocupação ambiental, né, e no caso até tem ajudado bastante o movimento dos seringueiros, né, na questão de repensar a política de desenvolvimento para a Amazônia, como é o caso do Projeto RECA, por exemplo, né? Agora, no caso de proteger alguns interesses, eu acho que é possível que existam alguns. Eu não sei se o fato que você acaba de narrar com relação à omissão, né, deles no caso da Amazônia, se deve exatamente a isso. Eu não queria fazer uma A senhora conhece algum projeto de ONG internacional que deu certo, que produza trabalho, salário, bem-estar de vida às populações da Amazônia? E elas falam muito, a senhora sabe que elas falam muito, né, em preservar a Amazônia, não devastar, para proteger a população. A senhora conhece algum projeto de ONG internacional? Olha, algumas entidades ligadas à Igreja Católica que têm feito isso, eu não sei talvez a pronúncia, não sei se é Misérium, não sei como chama, mas tem ajudado bastante, né? O Dom Moacir tem conseguido recursos. O Projeto RECA, quando o ministro ligado à questão da reforma agrária foi no Acre, né? Ele chegou lá e o governo não tinha nada para mostrar. Não teve coragem de ir lá nos projetos de assentamento do INCRA para mostrar como eles estavam morrendo de fome e de malária lá no meio do mato, sem estrada, sem nada. Sabe o que ele fez? Pegou um helicóptero e desceu lá no Projeto RECA, onde você vê a pupunha, o cupuaçu, o cacau, o açaí, uma série de coisas que foi inicialmente com dinheiro vindo de fora, infelizmente, né? Tem muita gente que não tem coragem de ir em qualquer canto onde há políticas do governo brasileiro. Eu não estou querendo dizer com isso que eu sou, digamos assim, contra. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que existe sim algumas atividades que estão dando certo. Eu posso citar duas, essa do Projeto RECA e a cooperativa de Chapuri. Entendeu? Hoje eles já estão recebendo dinheiro do governo federal, certo? Tenho que fazer justiça. Hoje existe inclusive um grupo de técnicos ligados ao IBAMA que tem uma ação inclusive de tentar viabilizar esses projetos, né? Por uma questão de justiça eu tenho que fazer esse registro. Mas inicialmente, se não fosse a ação da igreja, através do Dom Moacir e dessas entidades, né, internacionais, essas ONGs, com certeza eles continuariam na mesma miséria. Eu fiz um estudo há alguns meses atrás, uns 6, 7 meses atrás, um quilo de castanha in natura estava saindo por R$120, né? Depois dele beneficiado na cooperativa de Chapuri, ele saía a R$400. Ou seja, você tem um valor agregado que é fantástico e você gera emprego, você gera riqueza e as pessoas vivem em condições melhores. Na primeira parte, antes de nós fazermos o intervalo, a senhora falou que o seringueiro vende o mogno a 15, que vem, o atravessador, a senhora não usou o termo atravessador, mas o outro cidadão vende por 20. Por que não existe um projeto sério justamente para que se agregue valor
ao trabalho do seringueiro de extração de madeira. A agroindústria ligada à madeira não funcionaria lá? Por que tem que ser a cultura de frutos nativos? Por que não a madeira? Veja bem, a madeira, eu falei que poderia ser a madeira, só que não poderia ser dessa forma como você acabou de narrar, né? Que você manda só as toras, né, serradas. Não, mas não, o que eu estou dizendo é pode justamente ser. o contrário. Agora, eu acho que o governo precisa investir em tecnologia. Nós podemos fabricar os móveis. Por que a gente tem que comprar por Pode-se agregar valor lá. Exatamente. Comprar por 3 mil dólares depois da Europa, aqui no Brasil, dizem que teve um ministério aí, não sei se foi o Ministério da Saúde, que tinha uma penteadeira dessas, que custa 3 mil dólares lá na Europa, né? Dizem que tinha no banheiro, eu não lembro exatamente na época de que ministro, certo? Saiu até uma reportagem dizendo isso. Só que o seringueiro lá está vendendo por R$15, né? Por que o governo não investe em tecnologia? Por que a gente não tem condição de ter móveis de fino acabamento com a melhor madeira do mundo, que é o mogno? Por que nós temos que vender a preço de banana e depois comprar a preço de ouro? Eu acho que a política inteligente é isso, né? Nós podemos fazer, inclusive isso gera emprego, isso gera receita para o Estado, né? Nós temos condição de viabilizar isso. Agora, não dá para querer competir com o mercado externo fazendo com o formão as cadeiras, os móveis e as penteadeiras. E o capital, de onde vem para isso? Senadora, alternativa para desenvolver a Amazônia existe. Por que não se desenvolve? Existe interesse internacional? Mineração, por exemplo. Por exemplo, eu queria que a senhora respondesse por que essa estrada, que é bastante importante, porque liga o Brasil ao Pacífico, por que ela não sai? Veja não bem, tem capital, eu acho que algumas coisas precisam de determinação política, certo? Precisam dos recursos para que elas sejam viabilizadas. Agora, se nós formos falar do ponto de vista da determinação política, em alguns momentos até já houve. Foram feitas políticas de incentivos fiscais para a Amazônia. Houve um direcionamento de capitais, e não foi pequeno, foi um volume bastante significativo, só que em projetos errados, que eu considero que são errados e que muitas pessoas consideram que sejam errados, né? É claro que o Brasil hoje está passando por uma situação de dificuldade, mas existe uma série de medidas que podem ser tomadas para que o país volte a crescer, e isso aí nós vamos ter que enfrentar agora, o novo governo vai enfrentar, todos nós vamos ter que enfrentar, né? Do ponto de vista dos projetos de desenvolvimento, né, a Amazônia sempre foi tratada como se fosse um lugar deserto, que não tinha ninguém, precisa ser habitada, precisa ser explorada. Existem pessoas, só que da forma como era possível economicamente ela se viabilizar, né? E o que se fez foi até uma ação criminosa. Você derruba a madeira, toca fogo, vira fumaça e pastagem, capim, e às vezes nem isso, capoeira, porque a terra ela é valorizada desde que a floresta não estivesse em pé, por exemplo. A senhora acha que existe interesse americano contra a estrada que liga a região norte ao Pacífico? Isso é o que se diz. Veja bem, houve uma polêmica. Com esse porto se abriria um mercado muito grande. Um mercado com os tigres asiáticos. Exatamente. Exatamente, o Peru. No caso, né, até a questão da ITTO, já houve a tentativa de financiamento dessa estrada, houve um bloqueio, articulações foram feitas, né? É claro que há uma série de interesses, né? E no caso da Amazônia não é diferente. Eu acho que é um dos maiores interesses do mundo, deve se voltar para lá, até porque é uma das últimas reservas também do mundo, né? Mas é o que eu digo, se o Brasil tiver alerta para o problema de pautar também a Amazônia, ele pode dar uma grande resposta. A senhora é favorável ou contrária à exploração mineral na Amazônia, e como é que a senhora vê a presença do capital estrangeiro, que vai ser discutido inclusive na revisão constitucional que vem aí pela frente, inevitavelmente? Qual é a sua posição com relação a isso? Veja bem, a mineração na Amazônia ela tem sido bastante terrível no sentido de que é usada uma tecnologia, não sei nem se pode chamar, né, rudimentar, primária, né, e há todo um processo de poluição dos rios. As pessoas que praticam o garimpo, elas não têm vantagem nisso, o garimpeiro, peão em si que fica lá, alguém ganha com isso, o ouro vai para fora e uma série de coisas. A questão do capital estrangeiro, né? Com certeza as empresas estrangeiras, elas trazem uma vantagem, que seria uma tecnologia de alto nível, né? Acho que o governo que tem que fazer é regulamentar da melhor forma possível, de uma maneira que não ocorra, digamos, um prejuízo
das populações existentes, né? O máximo de cuidado com relação à preservação do meio ambiente, né? Eu acho que todas as questões podem ser discutidas. Eu não sou daquele tipo que dogmatiza, que faz um fetiche de determinadas coisas que não podem ser discutidas. Eu acho que o capital estrangeiro, à medida em que ele possa trazer benefícios também para o nosso país, não tem nenhum problema de discutirmos a entrada de capital estrangeiro. Senadora, eu gostaria Agora, que a senhora... critérios temos que ter para não, mais uma vez, não sermos rapinados, como foi no caso da borracha. Senadora, eu gostaria que a senhora respondesse a mais uma pergunta do telespectador. Nosso telespectador agora é de Curitiba, o senhor Fernando Lourenço. Ele pergunta à senhora o seguinte: a senhora não tem medo que aconteça com a senhora o que aconteceu com o Chico Mendes? Veja bem, essa questão do Chico, né, foi uma coisa muito violenta que choca as pessoas. Mas até hoje, graças a Deus, eu não recebi nenhum tipo de ameaça de ninguém. Né? Assim, eu sempre tive uma atuação muito forte, trabalhei durante muito tempo junto com o Chico Mendes, participei de vários empates com ele, né? E alguns deles eu tinha que ficar 6, 7, 8, 9 dias no mato, né? Mas até hoje não recebi nenhum tipo de ameaça com relação a isso. É claro que você tem que ser sempre um certo receio com relação a algumas práticas de violência, mas você não pode calar a sua voz, né, diante da ameaça de determinadas pessoas. Se assim fosse, isso aqui iria virar, né, sei lá, terra de ninguém. Né? Eu prefiro acreditar que a gente pode dar a volta por cima com relação mesmo até à violência, esse tipo de coisa. Né? O Chico me ensinou uma coisa muito bonita, né? Que quando ele morreu, eu cheguei, ele já havia sido enterrado, eu cheguei na missa de 7º dia do Chico e eu estava sofrendo muito. E eu lembrei de uma frase de um psicanalista que dizia o seguinte: o amor por uma pessoa que não é acompanhado de um profundo amor pela humanidade pode ser tudo, menos amor. Aí, na hora lá da missa, todo mundo falando, e eu pensei, poxa vida, Chico, o amor por uma pessoa e pela humanidade que não é acompanhado de um profundo respeito pela natureza pode ser tudo, menos amor. Né? E eu penso muito nisso com muita firmeza. Né? Senadora, isso move um pouco a minha vida. Ele chegou a falar para você antes a respeito disso? Ele chegou a conversar com você? O Chico? Ele disse: eu estou sendo ameaçado e podem me matar, vou ser assassinado? Ele disse. Isso para você? Várias vezes. Várias vezes ele dizia, e às vezes a gente tentava colocar no jornal, e isso me dói muito, me deixa muito emocionada, porque uma vez andando da casa dele para o sindicato, o Chico falou para mim o seguinte, e eu estava nas vésperas de vir para São Paulo, e ele me disse: Marina, eles vão me pegar. Só que não adianta a gente falar isso para a imprensa, porque eles vão me ridicularizar, vão dizer que eu estou querendo aparecer, mas de qualquer forma eles vão me pegar. E eu lhe faço um pedido: você cuida da Elza, do Sandino e da Helenira. Então foi uma coisa muito forte para mim, porque quando eu saí de lá, ele havia me dito com essas palavras. Graças a Deus, a Elza mais se casou novamente, o Sandino está bem, mas a Helenira, né? E uma série de problemas aconteceram, né? E eu até tenho um carinho muito grande pela Elza, porque o Chico amava muito ela, né? E eu ouvi da boca dele esse pedido. Senador, o que significa a figura do Chico Mendes para a sua carreira? Como é que ele inspirou a sua carreira e essa sua trajetória até o Senado representando o Estado do Acre? E, de certa forma, defendendo as mesmas bandeiras que o Chico Mendes defendia. O Chico me ensinou muitas coisas, né? O Chico era uma liderança meio diferente, né? Nem gostava muito de dar discurso, que é raro numa liderança, né? Todo mundo gosta de dar discurso. O Chico era mais de conversar, né? Ele parecia um sistema. O poder que ele exercitava, eu sempre digo para um amigo meu, é o seguinte, que o Chico me ensinou a ideia do poder diluído, sabe? Né? Para mim, o poder, quanto mais ele se concentra, mais é fácil de se quebrar. Quanto mais se dilui, mais é fácil de você exercitá-lo. E ele se torna duradouro. O Chico, o poder dele estava no Júlio Barbosa, estava no Chiquinho, estava no Raimundo de Barro, no Osmarino. Tanto é que ele morreu e não existe assim um Chico Mendes. Esse é o Chico Mendes que vai continuar, não. Existem várias pessoas, várias lideranças, né? E ele era muito de ouvir e depois formar uma opinião. Né? Às vezes, estava um momento de dificuldade e ele conversava comigo bastante e ficava só dizendo Aí ligava para a professora Maria Alegrete, aí fazia a mesma coisa, conversava com Dom Moacir, que é o bispo, aí tirava uma posição que era mais ou menos a média de tudo aquilo que ele tinha conversado e também as posições dele. Agora, então o Chico me ensinou muito. Quando a senhora diz que não tem herdeiros do Chico Mendes, quer dizer, a própria ONG lá que tem o nome dele parece que não está sendo bem administrada, está tendo problemas. Exatamente por falta dessa liderança ou não? Veja bem, eu acho que é uma coisa boa. Eu não diria que tem uma liderança que é o herdeiro do Chico e tal, porque o Chico, quando ele era vivo,
ninguém nem identificava assim como se fosse uma liderança que se sobressaía. Ele se sobressaía pelas suas posições, pela sua capacidade de negociar, de conversar, de dar visibilidade para o Acre, que é tão esquecido, às vezes as pessoas não sabem nem onde se localiza. Esse filme aí fez jus à vida dele ou não? Olha, eu ainda não vi o filme, infelizmente, né? Senadora, por favor, Ronaldo. O assassinato de Chico Mendes ele levantou, pelo menos mostrou para o mundo que há um problema grave, principalmente na Amazônia, que é a questão da violência, da impunidade no campo. A reforma agrária é uma das bandeiras do PT. Eu acho que no Acre a questão de conflito pela posse da terra não é tão grave como no sul do Pará, por exemplo, na região do Bico Papagaio, Tocantins e até no sudoeste do Maranhão. Eu queria, em cima disso, a senhora citou várias vezes Dom Moacir Grec, que foi fundador da Comissão Pastoral da Terra, primeiro presidente, saber o que a senhora pensa sobre a reforma agrária. Qual seria a sua proposta de reforma agrária? Seria a reforma agrária que a igreja prega, no caso? Ou seria a reforma agrária de que alguns setores do PT pregam, alguns setores mais à esquerda do PT, como se diria hoje, mais radicais? Quer dizer, qual é o seu parâmetro para fazer uma reforma agrária no Brasil? Veja bem, a questão da democratização do acesso à terra é fundamental para esse país, né? Os 32 milhões de famintos que existem no país, com certeza eles são fruto da perversa concentração da terra, né, e de riqueza nesse país. Então é fundamental que haja uma distribuição, uma democratização do acesso à terra no Brasil. Eu acho que foi um processo de ideologização da questão da reforma agrária, que ficou difícil esse diálogo, às vezes, né, entre proprietário, entre sem terra, entre governos. É uma discussão que parece muito pesada, mas a reforma agrária ela é fundamental, essa questão da democratização da terra. Todo país desenvolvido deu acesso à terra, democratizou, né, esses espaços, né, e o Brasil não pode pensar em crescimento econômico se não enfrentar essa questão da reforma agrária. Mas no caso, na década de 70, por exemplo, os militares pegaram colonos do sul e sudeste, do Paraná, e levaram para Rondônia, por exemplo, fizeram projetos de colonização que hoje são quase todos falidos. Qual seria o modelo? O que a senhora faria? A senhora mandaria desapropriar, por exemplo, pequenos minifúndios, onde tivesse pessoas poceiras lá dentro? A reforma agrária ela precisa ser feita também no centro-sul do país. Não dá para continuar essa ideia de que para resolver os problemas, né, dessa região, se manda as pessoas para a Amazônia, como se lá fosse desabitado, que não tivesse ninguém. Né? Quando nós defendemos a questão do zoneamento agroecológico, nós estamos levando em conta, inclusive, aquelas áreas em que há um potencial agrícola. Né? E, inclusive, não é verdade a ideia que se prega de que a Amazônia é a terra mais fértil do mundo. Isso não é verdade, isso é uma conversa. O que existe é uma camada muito pequena, né, que é fértil, que inclusive é utilizada pelos seringueiros e pelos colonos quando eles fazem as queimadas, e durante um período de no máximo de 5 anos, né, ela realmente é fértil, mas depois só com muito investimento é que ela dá alguma rentabilidade. Então a reforma agrária para a Amazônia tem que ser diferente, não pode ser um modelo dos projetos de assentamento, uma área de terra quadradinha ali para plantar, sei lá, para praticar a agricultura que é praticada no sul do país. Qual seria o seu critério para a reforma agrária? A reforma agrária que nós estamos praticando lá é a ideia das reservas extrativistas. E no Centro-Sul, como a senhora colocou, em São Paulo, por exemplo, que tipo de propriedade, na sua opinião, deveria ser desapropriada para que se dividisse a posse da terra, a propriedade da terra? Primeiro, aquelas que são improdutivas. Né? Eu acho que existem muitos latifúndios improdutivos e o governo tem que fazer essas desapropriações. Né? Eu acho que as propriedades produtivas, elas, não seria o caso. No caso, o governo tem que começar por aí. Agora, você não acha que as várzeas da Amazônia têm um potencial, da Amazônia, não só do Acre, tem um potencial muito grande? Há, inclusive, economistas que dizem que a quantidade de várzeas férteis na região amazônica é quase comparável à quantidade de terras férteis no estado como Rio Grande do Sul, por exemplo, e Paraná juntos. A senhora não acha que desprezar as várzeas da Amazônia? A senhora diz que não há terra fértil na Amazônia, a terra não é fértil como se diz. A várzea é uma terra muito fértil, senadora. Veja bem, talvez eu tenha falado, não tenha me expressado corretamente. Quando eu falo a terra aonde está a floresta amazônica em si. Quer dizer, terra firme. Exatamente, a terra firme. Não são as várzeas, porque realmente elas são muito férteis. Só que ocorre o seguinte, o rio ele fica cheio durante um determinado período, mais ou menos de 6 meses. Existem algumas culturas que não dá para ela completar o seu ciclo durante esses 6 meses em que o rio está cheio. Então tem que ser determinadas culturas que durante o período das secas, ela tem a possibilidade de serem plantadas e dar o seu fruto para que se possa
possa comercializar. E mesmo assim, são férteis realmente, porque ela vai adquirindo com as águas do rio, com a quantidade de humus que vão chegando, né, ela fica realmente muito fértil. Mas ela não, digamos assim, é uma alternativa para os grandes problemas que nós temos do ponto de vista de responder a todos. Os ribeirinhos, eles praticam a agricultura, um determinado tipo de agricultura, nas margens dos rios. Subsistência, né? Só. Exatamente. Né? Então, é uma resposta paliativa, certo? Por mais que seja uma quantidade muito grande, porque temos muitos rios, né? Mas mesmo assim não faz frente à grande demanda que nós temos. Né? Quando eu falo da área que não é fértil, como dizem, é exatamente só mais uma questão. Você acredita em bloco parlamentar amazônico para fazer frente ao peso parlamentar dos estados do Sudeste e Sul do país? Porque toda a eleição que tem lá, logo em seguida, a primeira entrevista dos governadores, dos deputados, dos senadores, não vão formar um bloco para defender os interesses amazônicos. Mas os interesses dos estados da Amazônia são diferentes, exceto a mineração, são interesses diferentes também. A senhora acredita nesse bloco parlamentar que dá para fazer frente ao Sul? Eu acho que temos que buscar fazer com que os parlamentares da Amazônia busquem esse objetivo. Eu acho que existem alguns pontos em que dá para atuar como bloco, certo? E de interesses que são comuns a todos os estados da Amazônia, porque temos pontos comuns e são vários. Senadora. Né? Com relação a essa questão de atuar em bloco, sempre a Amazônia, eu sou contra essa história de se ficar fazendo oposição uma região à outra. Acho que é Brasil, né? Se o sul do país está mal, a Amazônia está mal, e se a Amazônia estiver mal, também o resto do país paga as consequências. A senhora acha que a Amazônia é bem conhecida pelos brasileiros, assim como o pessoal da região conhece a floresta amazônica? A senhora acha que o brasileiro conhece, sabe? Os potenciais da região? Não, se conhece e se tem a mesma perspectiva de desenvolvimento da região. Em cima da pergunta dele, só para... Desculpe ter tomado a sua vez. Como os brasileiros desconhecem a Amazônia, por exemplo, se ouviu algumas vezes falar de populações em volta de 60 mil acrianos, ex-seringueiros, que migraram para a Bolívia e lá moram. Eles extraem a borracha e vêm vender no Brasil. Existe algum trabalho, porque é um fato que não aparece na imprensa, né? Sobretudo aqui no Centro-Sul. Fala-se dos brasileiros que foram para o Paraguai, mas se sabe que é um grande contingente de seringueiros que foram para o Acre. Gostaria que a senhora falasse. Tá. Com relação a ser conhecida a Amazônia, o Brasil, me perdoe, mas eu acho que conhece pouco a Amazônia, né? As nossas especificidades, né? O potencial que nós somos, né? E é muito difícil quando você não conhece a si mesmo, né? Eu acho que essa coisa de Amazônia lá, a Amazônia é Brasil, é 50% do território nacional. A senhora sente lá essa coisa da Amazônia lá e o Brasil aqui? Isso... Às vezes passa essa ideia, né? Nas eleições, por exemplo, se falava dos governadores de todos os estados e o Acre nem aparecia. Dava uma aflição. As pessoas que conhecem o Acre como é que está, né? É como se não existisse. Mas, e com relação a conhecer a Amazônia, é preciso conhecer, além das potencialidades em termos de riquezas e de recursos, porque aí dá um interesse, porque a gente funciona muito pela utilidade das coisas, mas é importante conhecer a cultura do povo da Amazônia, sabe? A gente, às vezes, é atravessado em tudo. Né? Tem um amigo que diz, olha, a gente é atravessado em tudo. Atravessam na madeira, atravessam em tudo e até mesmo na nossa cultura. Chegam pessoas aqui, nos entrevistam, falam o que a gente pensa, o que a gente diz, escrevem um livro, ficam famosos, ganham dinheiro e a gente fica só olhando, depois a gente vai ler, é a gente que está ali, ele fala. Né? Então, é essa coisa, né? Até a nossa cultura às vezes é atravessada. Com relação aos brasilianos, que são os brasileiros que estão na Bolívia, eu não tenho um dado, digamos assim, cabal, mas a igreja fez um levantamento que dá conta de 12 mil seringueiros que estão na Bolívia e em condições precárias de vida, porque eles não gozam de direitos no Brasil, de brasileiros e nem de bolivianos. Então a justiça boliviana faz o que bem entende com eles, eles não têm direitos nenhum, né? São pessoas que vivem completamente à margem da cidadania. Imagine se os seringueiros do Brasil, do Acre, já estão sofrendo, agora imagine o que são os seringueiros brasileiros que estão morando na Bolívia. Eu, inclusive, como senadora, quero, junto ao Itamaraty, junto às autoridades brasileiras, lutar junto ao governo boliviano, para que a gente possa dar uma resposta, uma saída para essas pessoas que estão vivendo nas piores condições lá. Que tipo de saída? Veja bem, primeiro o desenvolvimento econômico para o Brasil, para que a gente volte a crescer e para que os acrianos, os brasileiros, voltem para o Brasil. Senador, pela acho que essa é uma das saídas. Esse pessoal lá tem que estar? Esse pessoal, eles são considerados clandestinos nesses países vizinhos?
invasores? Eles são considerados como invasores. Muitos Como deles... o brasiguaio aqui? Exatamente. Eles chamam de brasilianos, né? Eles muitas vezes registram os filhos como bolivianos para ver se amenizam, tentam se naturalizar para ver se ameniza a situação, mas são brasileiros, são discriminados. Mas a por Bolívia exemplo, já tem um antecedente perigoso, né? O Acre foi conquistado dessa forma. Exatamente, né? Plácido de Castro foi lá e conquistou. A senhora, como professora de história, lembra bem disso. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da senhora, que a senhora falou tão pouco até agora. A senhora tem 4 filhos, está no seu 2º casamento. Me parece que o primeiro foi um pouco prejudicado até pelo início da sua militância, não sei se estou certa. E, bom, a senhora é jovem, bonita e dedicada à carreira em tempo quase integral. Queria saber, isso nunca foi motivo de desentendimento com o seu marido atual, técnico agrícola, se não me engano? Ele trabalha também, né, na mesma atividade, ele é do PT, trabalha na prefeitura, né? E a gente tem um entendimento com relação a essas questões, né? E os desentendimentos? Os desentendimentos com relação à minha atividade em si, quando a gente se casou, eu já era assim. Então, ele já sabia como é que era, né? Então, com relação à minha atividade parlamentar, não existe. O que pode existir são desentendimentos pontuais, normal da vida de qualquer casal. Mas não em si pelo fato das minhas atividades, das minhas viagens. É claro que sempre há a cobrança, o desejo de se ficar um pouco mais, né? As crianças também cobram. A senhora não vê ele faz tempo, né, agora? Como? A senhora não vê faz tempo? O meu esposo? E os filhos? Olha, o meu esposo veio para cá para ficar um pouco em Santos com a família, as 2 pequenas, está com uns 15 dias. Nós nos encontramos ontem aqui em São Paulo, né? E as meninas, durante a campanha, ficaram aqui durante toda a campanha. As menores e os maiores ficaram comigo. É uma renúncia que às vezes você tem que fazer e nós mulheres, infelizmente, não conseguimos fazer isso sem uma boa pitada de sentimento de culpa, né? E aí a gente se culpa em tudo, certo? É o seguinte, eu às vezes fico vendo, né? Os homens chegam, eles leem um jornal com tranquilidade, graças a Deus, eles têm essa capacidade. Eu chego, eu preciso ler o jornal, eu preciso ver o jornal, mas, poxa vida, e o jantar das crianças, eu tenho que fazer pelo menos alguma coisinha para justificar para mim mesma, entendeu? Então, a gente faz isso com um sentimento de culpa, porque a gente foi acostumada que a gente tem que cuidar da vida das pessoas para que as outras pessoas aconteçam. E a gente, às vezes, fica se sente culpada por quando a gente está acontecendo, né? Mas, dentro daquela visão de que o amor por uma pessoa que não é acompanhado de um profundo amor pela humanidade, eu acabei, sabe? E eu tenho certeza do seguinte, eu adoro meus filhos, a minha família, mas eu não me sentiria bem se eu não fizesse o que eu faço. Então, eu seria uma mãe que iria jogar na cara depois, porque eu renunciei isso, porque eu renunciei aquilo. Então, com certeza, eu não seria uma boa mãe, né? E eu aprendi o seguinte, né? Às vezes, eu penso assim, eu observava muito os passarinhos voar quando eu era pequena, e geralmente, né, o velho pai, né, do passarinho novo, ele voava, chamava o pequeno, chamava e tal, até que ele conseguia voar nas primeiras quedas, levava umas quedinhas, mas eu aprendi, só se aprende a voar voando. Então, eu quero ensinar meus filhos a voar voando. Não adianta eu dizer, filha, vai lá, batalha, você tem, sabe, que lutar pelo seu espaço, e eu ficar, sabe, lá no canto, reclamando da vida, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo para cuidar dos filhos. Agora, o fim do primeiro casamento teve relação com o início da militância, senadora? O primeiro casamento? O fim do primeiro casamento teve alguma relação com o início da sua militância? Quando eu me casei, eu já lidava nas comunidades eclesiais de base, né? Um ano depois, eu já estava na universidade. Seria reduzir muito, dizer que foi por causa da militância. Mas contribuiu de alguma forma? Teve alguma contribuição, muito embora nunca ele tenha reclamado porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo. Agora, houve um problema na nossa relação, que houve um desgaste. Hoje, graças a Deus, ele está super bem, tem 4 filhos com a outra mulher, né? Eu tenho 4 filhos, 2 que são nossos e um do segundo casamento. A gente se dá bem, somos amigos, ele me ajuda também, né? Então, foi uma coisa que foi bom para mim, foi bom para ele. Senadora, como fica a sua vida agora? A senhora muda para Brasília, sai do Acre. Como é que vai ser a sua vida a partir de fevereiro? Eu vou para Brasília com a família, né? De Malicuia, como se diz lá no Acre, porque é uma distância muito longa. Eu tenho que, para ir de Brasília para o Acre, eu levo um dia, e do Acre para Brasília outro dia. Eu chego lá por volta das 19 horas, né? Saindo lá do Acre 10 horas da manhã, por exemplo. Então, eu vou fazer tudo para, pelo menos de 15 em 15 dias, eu estar presente no Acre para fazer as minhas atividades ligadas ao meu estado. Eu gostaria de poder estar toda semana, mas é impossível em função dessa longa distância. Senador, e aí vai adaptar a minha família. Só um minutinho. Senadora, uma curiosidade.
A senhora que nasceu e cresceu no meio da floresta amazônica, que é uma referência mítica para todos que moram no planeta Terra, como é o Alasca, como é a Sibéria, enfim, todos os lugares fantásticos, né, da imaginação. Como é o lazer de uma criança no meio da floresta? Sabe que é uma coisa gostosa? Porque eu fui criada com pessoas adultas. Nós éramos, somos 8 irmãos comigo vivos, né? Éramos 11, mas morreram 3. E eu morava com a minha avó, pertinho da casa do meu pai, quase terreiro com terreiro, como a gente chama. E eu morava com a minha avó, uma tia que é solteirona, que mora comigo hoje, meu avô e um tio solteirão. Então, eu era uma criança que convivia com pessoas adultas e já velha. Então, eu saía para brincar com as minhas irmãs, nós brincávamos de boneca, fazíamos boneca de pano, boneca de pau, ou brincávamos de imitar algumas coisas, por exemplo, pegava uma macaxeira e fazia com ela uma boneca. Esculpia uma boneca no macaxeira, por exemplo, né? E era uma coisa assim muito típica da vida de quem vive no meio da floresta, né? Então, mas eu brincava com as minhas irmãs, aquelas brincadeiras, mas quando eu sentia que estava muito barulho, aí eu ia lá para casa da minha avó, porque ali era silêncio, era tudo certinho. Então, é uma magia, a criança, ela arranja uma forma de brincar. E a floresta também tem o daime. A senhora já com tomou daime, senadora? Com os índios? Havia uma relação com os índios? Não, no Seringal que eu nasci, não. Aí já era uma área muito próxima da cidade, 70 quilômetros da cidade, né? E no caso do Seringal Bagaço, não tinha uma vizinhança com algumas comunidades indígenas, não tinha. A senhora tomou daime, senadora? Olha, eu conheço as igrejas do daime, tenho uma relação muito boa com várias delas, inclusive são pessoas muito sérias e respeitadas, né? Mas eu nunca tomei, nunca fiz essa experiência. Nenhuma droga a senhora experimentou até hoje? Não, nenhuma droga. Aliás, eu nunca bebi nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Nem o biotônico que todo mundo bebia lá no Seringal. Senadora, só um minutinho. Na sua bandeira política tem a Amazônia e também tem os excluídos, que de uma certa maneira também é a bandeira política da Benedita da Silva. Como é que vai ser essa dobradinha no Senado? Já que vocês têm essa bandeira em comum, que seria a bandeira dos excluídos. Vocês já sentaram para conversar? Como vocês vão agir no Senado em conjunto? Olha, a gente já deu uma conversa assim, muito rápida, né, no dia que teve a reunião do Diretório Nacional. Vai ser uma coisa muito boa, porque a Benedita é uma pessoa fantástica, com uma experiência muito grande e até uma experiência que é das favelas do Rio de Janeiro. Eu estou vindo da experiência da Amazônia, né, dos seringais da Amazônia, das periferias do Acre. Vai ser uma coisa muito boa, eu acho que é uma troca e é uma coisa que ela faz parte da vida dela, da história da vida dela e da minha, e nós vamos somar Senadora, forças. A senhora falou agora por respeito de drogas, tem várias perguntas esparsas aqui falando sobre drogas, estou só agora conseguir separar duas do senhor Cláudio Bertoli, de São Paulo, e do senhor Fernando Alves de Moraes. E a senhora falou agora há pouco que nós conhecemos pouco a Amazônia, então talvez a senhora possa até nos ajudar a entender melhor o seguinte. Existe passagem da droga pelo Acre em direção ao centro-sul do Brasil? Esse pessoal lá, os donos de terra, os latifundiários, outros indivíduos, estão ligados a esse tráfico de drogas? Já se fala muito aqui no Centro-Sul, chegou-se até a falar que o assassinato do ex-governador do Acre estaria ligado a isso tudo. O que tem de real atrás disso tudo? Veja bem, aquela região ali, em função de ser uma área de fronteira, né? É claro que essa questão do tráfico de drogas é uma coisa que é presente, ele existe. Mas eu não diria... com relação a acusar os proprietários, porque seria uma generalidade. Acho que existem muitas pessoas de bem, eu acho que cabe à polícia e ao governo potencializar a Polícia Federal para que ela possa ter a devida ação para coibir a questão do tráfico de drogas, que, claro, passa pela Amazônia, passa por Rondônia, por vários estados, né, pelo país todo, infelizmente, né, e que precisa ter uma ação enérgica no sentido de tentar coibir a ação dos traficantes, né? Mas eu não acusaria ninguém em particular com relação a essas questões. Senadora, por favor. A senhora, eu gostaria, voltando aí a Brasília, eu queria saber a sua opinião a respeito desse processo de privatização em que está inserido aí o país. E a sua opinião também a respeito de corporativismo, né, que dizem que hoje é um dos males do nosso país, sem dúvida é um dos males, dos grandes males. E corporativismo é muito associado sempre a partidos de esquerda, tipo o PT, né, sempre que se fala nisso, se associa o corporativismo ao PT e a partidos de esquerda. Qual é a sua opinião a respeito desses dois temas? Por exemplo, a senhora privatizaria a Petrobras? Veja bem, eu acho que a questão das privatizações não pode ser encarada assim, uma coisa não pode ser discutida, Ave Maria, nem pensar. Existem algumas empresas que não são rentáveis e que devem ser privatizadas.
Outras que, até mesmo sendo rentáveis, elas podem até ter uma ação em parceria da iniciativa privada com o governo. Por que não? Né? E eu acho que é uma coisa que o PT e que a sociedade, que o novo governo vai estar discutindo, faz parte da pauta do novo governo, e nós temos que encarar de frente sem nenhum tipo de problema. Né? Eu não faço disso um cavalo de batalha no sentido de achar que é sagrado, que não pode nem discutir. Petrobras. Acho que, no caso... Né, monopólio, quebra. Eu acho que é uma empresa que é rentável, que tem dado certo. Né? Alguns setores podem até ter uma espécie de concessão para a iniciativa privada. Acho que um problema grave também é o das telecomunicações, por exemplo, no caso da minha região, né? Que a presença do poder público faz com que chegue um telefone lá em Mané Urbano. Eu não sei se uma empresa privada gostaria de colocar o telefone lá em Mané Urbano, mas são coisas que o Estado vai ter que responder. Né? Eu não faço disso um cavalo de batalha. Eu acho que em por exemplo, a telefonia celular, né, ela é uma concessão para a iniciativa privada. Acho que existem coisas que podem ser mediadas. O Estado não pode ser ele o grande pai do desenvolvimento. Acho que em algumas áreas ele faz a sua presença é necessária, depois a iniciativa privada pode atuar com parceria. Acho que o Estado não pode ser refém da iniciativa privada em alguns setores estratégicos. Pode haver quebra de monopólio na Petrobras e nas telecomunicações, por exemplo, a senhora acha? Veja bem, é uma discussão que a gente está fazendo, está aprofundando, eu não quero me precipitar com relação a isso, mas é possível até que se possa abrir em alguns aspectos determinadas questões. Senadora, só um minutinho, a senhora já demonstrou que não gosta de rótulos. Só que a senhora já foi chamada de lenda amazônica, a seringueira que deu certo, a gata borralheira mestiça e de neguinha para os seus adversários. A senhora não teme que no Senado as pessoas se apeguem a esses rótulos e esqueçam de analisar a sua participação, o seu trabalho? Veja bem, no Senado, o que se espera, né, do Senado? Nós estamos ali representando os nossos estados em igualdade de condição. São pessoas com uma experiência muito grande, até bastante respeitáveis, como é o caso do senador José Serra e tantos outros. Eu espero que tenha uma relação de respeito. A senhora não quer ser vista como uma exótica do Senado? Não, de jeito nenhum. Eu tenho ideias a defender, longe desse lado do exotismo. Né? Nós temos ideias, temos projetos, e é em cima desses projetos que nós vamos firmar uma imagem. Né? E também nem ser só a senadora da Amazônia, eu quero ser senadora do Brasil, discutir os problemas da nação. Senadora, qual a posição da senhora sobre a questão da proporcionalidade na Câmara? Sei que não é um assunto... A senhora é eleita numa eleição majoritária do Senado, mas a questão da Câmara é uma questão importante, porque a senhora disse agora há pouco que o Brasil não deve se dividir entre estados, o Brasil tem que ser pensado como um todo. Mas hoje existe uma certa injustiça. O voto do que o Rio Grande do Sul, por exemplo. O que a senhora acha disso? Você quer dizer com relação à representação dos estados, representação, né? popular, na Câmara Federal. Isso. Veja bem, uma discussão que é polêmica porque ela mexe com alguns interesses, né? Com certeza. Eu acho que o que pode haver, não sei, seria aumentar, no caso dos estados que se sentem prejudicados, né, a sua representação, com limites, que até são limites constitucionais. Né? Eu não sinto que por exemplo, no caso dos estados, como é o caso do Norte, do Nordeste, é complicado, porque se for aumentar na mesma proporção, talvez nos estados como São Paulo, Minas e Rio, ficaria insustentável para o Brasil. Para controlar a federação já tem o Senado. Pois é, mas aí representaríamos os estados, a federação impede igualdade. Né? No caso da disputa dos deputados, é uma discussão que pode ser feita. Eu não sou daquele tipo, eu acho que reduzir as bancadas não, mas talvez congelar as bancadas que... digamos, no caso do Norte e do Nordeste, ficariam congelados. Senador, nosso tempo está praticamente esgotado. Apenas rapidamente, com quantos votos a senhora foi eleita para o Senado? 64 mil e uns quebrados, eu não lembro. 400. 64.400. A senhora acabou de responder a pergunta aqui do senhor Aloysio Antunes, também de Campinas, e queria saber exatamente, para saber essa questão da proporcionalidade que foi perguntada agora, quer dizer, com muito menos votos, a senhora foi eleita num outro estado da Federação Brasileira, quando aqui Agora, na verdade, eu gostaria... Mais de 5 milhões rapidamente, de votos. nós temos que só uma questão, porque às vezes as pessoas falam com menos votos, mas veja bem, enquanto que aqui em São Paulo você pode conversar com milhares de pessoas só ali no metrô, eu para conversar com 50 seringueiros, eu tenho que andar 4 horas de barco, 2 horas de avião e mais tantas outras a pé. Então não é tão fácil assim como as pessoas pensam. Tá certo. Senadora.
Senadora Marina Silva, senadora, muito obrigado pela gentileza, pela participação da senhora hoje aqui no Roda Viva. Nós queremos agradecer também a presença dos jornalistas convidados, queremos agradecer a presença da sua audiência e também da sua participação através do fax e do telefone. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, aqui pela Rede Cultura. Boa noite, muito obrigado.